Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça para Cima. Muito bom sempre estar com você e poder conversar com você sobre temas da nossa atualidade que nos ajudam a olhar um pouquinho para o nosso dia a dia e muitas vezes encontrar soluções para esse próprio dia a dia. Muito bom sempre estar com você, como é também muito bom poder ver a sua participação pelas nossas redes sociais, receber as suas sugestões, inclusive de temas para a gente poder debater aqui no programa, mas você já sabe, eu gosto de repetir que a coisa que mais dá alegria é saber que o que a gente faz aqui abençoa você, aí onde você está, em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Uma alegria. Essa é a nossa missão, abençoar vidas, falar do amor de Jesus das mais diferentes formas. E quando você confirma que isso tem acontecido com você, faz toda a diferença. Missão é para ser cumprida. E somos gratos especialmente a Deus, porque Ele nos escolhe ou nos indica para estar aqui cumprindo a missão de abençoar você. E você sabe, né? A gente não faz isso sozinho. Tem um exército de pessoas que entendem a nossa missão e é por isso mesmo que elas entendem que a Rede Boas Novas de televisão é campo fértil, é terra boa, onde a gente pode plantar uma boa semente e essa semente vai dar frutos, frutos de bênção. São os nossos queridos semeadores de boas novas que oram por nós, que nos ajudam financeiramente para que a gente possa estar aí 24 horas no ar, transmitindo Jesus, levando o amor dele, levando bênção até você. Muitíssimo obrigada, querido semeador, que o Senhor Deus, que conhece o teu coração, Ele te abençoe e te guarde todos os dias. E a nossa oração é que o Senhor abençoe e guarde todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça para Cima e em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Hoje a gente quer falar sobre um tema que ele está próximo de absolutamente todos nós, porque a gente vive um tempo em que não apenas pela questão de crise econômica, que atinge fortemente o Brasil, mas também que atinge todo mundo, mas também pelas inovações tecnológicas, todos, empresas, trabalhadores, vivem e enfrentam um cenário que merece o tema de, pelo menos, desafiador. Cenário desafiador porque todos precisamos nos reinventar, buscar novos rumos, encontrar novos caminhos. As empresas precisam descobrir como fazer aquilo que já vem fazendo. Isso significa inovar funções, inovar profissões. Os trabalhadores, da mesma forma, além de buscar novos caminhos, eles precisam descobrir novas frentes de trabalho. E aí a gente chega também a novas funções, novos mercados de trabalho. É sobre esse cenário, esse novo momento, esse momento de oportunidade que vivemos que a gente quer refletir no Cabeça para Cima de hoje, falando sobre novos mercados de trabalho. Veja o nosso informativo. A população brasileira está sentindo na pele a crise pela qual passa o país. O último índice oficial do IBGE mostrou que a taxa de desemprego no país está em 13%, apesar da redução de 0,7% no índice, quando comparado com os números calculados entre janeiro e março, o país ainda conta com 13 milhões e meio de desempregados. Apesar do pequeno recuo do índice, especialistas ressaltaram que o crescimento do emprego se deu mais pelo lado da informalidade, envolvendo pessoas sem carteira assinada ou trabalhando por conta própria, buscando novas formas de fugir da crise. Diante deste cenário, a população está buscando trabalho extra para complementar a renda. O número de brasileiros que trabalha por conta própria no país chegou a 22 milhões. Nesse grupo há, por exemplo, autônomos que pagam impostos, mas a grande maioria está se virando, fazendo bicos ou tentando empreender. Em um ano, o total de pessoas nessa situação aumentou quase 5%, o que indica um avanço previsível dos trabalhadores informais. Pois é, você viu aí o nosso informativo, né? É uma ênfase pela questão da crise econômica no país, mas olha, não vamos nos enganar. Essa questão, esse impulso para novos mercados e novas frentes de trabalho acontece não apenas no Brasil, mas acontece em todo o mundo e também impulsionado por questões de tecnologia. Você, por exemplo, já pensou em se renovar, em se reinventar? É uma necessidade que todos estamos percebendo.
novos mercados de trabalho é o tema que nos vai fazer refletir no programa de hoje. E para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Wilson Monteiro. O Wilson é Master Coach, também empresário. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Prazer todo meu estar aqui com você, pessoal. Bom, são 20 anos aí na área de educação corporativa, desenvolvimento pessoal, e como empresário já passei por várias dificuldades, né? Como é uma coisa assim já muito normal do nosso mercado, há muitos desafios. E como você falou, nós precisamos estar sempre reinventando e melhorar o que já é bom, né? O que já é ótimo precisa ainda ser melhorado a cada dia. Isso também se aplica, né, para as pessoas, os profissionais que estão buscando recolocação, promoção ou mesmo tentando uma oportunidade nova no mercado. E o mercado está com muitas oportunidades. E a gente precisa olhar nesse sentido, sentido de oportunidade, né? E aproveitar um gancho que você colocou, essa história de que em time que está ganhando não se mexe, não é verdade. A gente mexe sim para que ele continue ganhando, né? Exatamente. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, já. Quero aí também as suas orientações para o nosso público a respeito dessa história, tá? Antes eu quero apresentar para vocês também o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, ele é Uber e também filmmaker. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? E há muito tempo já que eu gosto dessa área de filmar, essa área da mídia social, nessa área da comunicação. E aí eu com os meus amigos a gente resolveu se juntar e aí a gente resolveu investir na carreira da imagem e do vídeo. Que aí a gente abriu uma empresa que hoje a gente é responsável por ela e também eu vi também na Uber, né, a oportunidade de estar fazendo um dinheiro extra quando eu precisasse, né, que eu, no caso, dirijo assim quando eu preciso e tal, uma renda extra e é ótimo. Tem que olhar o mercado e Sim, identificar as oportunidades, Sim. né? E quero já entender como é que você também foi impulsionado para isso, quanto tempo, conhecer um pouco mais da tua história aqui com a gente, tá bom? Mas antes, não posso deixar de apresentar para vocês o Rodrigo Guimarães. Rodrigo, ele é proprietário da rede de barbearias Club Men's Saloon. E ele também é barbeiro e hairstylist, especializado em designers de cortes masculinos. Aí, de olho no novo filão de mercado. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a você, é um prazer estar aqui com você no programa de vocês. Prazer estar com meus amigos. Eu tive que reinventar, né? Eu trabalhava na área feminina e eu olhando esse mercado masculino em alta crescente, e eu olhando e percebendo que o homem ele precisava se cuidar, eu resolvi abrir minha barbearia e hoje, graças a Deus, a gente tem algumas espalhadas pelo Brasil. É isso aí. Obrigado. Já me chama a atenção você chamar de barbearia, né? Barbearia, porque é uma coisa que remete a uma coisa mais antiga, essa coisa e tal, mas está aí. E com certeza está tendo sucesso, né? Um chamariz com aí certeza, com pra certeza. Hoje a barbearia não é mais igual àquela antigamente, que a gente só fazia barba e cabelo. Hoje em dia, por exemplo, como o meu espaço, a gente faz corte, também barba, a gente faz alisamento, a gente faz tatuagem, a gente faz diversos outros tipos de serviços que eu vou poder falar mais um pouco. Alisamento, alisamento de cabelo masculino. A gente pensa que não, mas é um negócio que está aí, com certeza, desafiando, né? Desafiando pessoas. A gente tem falado, né? Já falamos na nossa abertura, no nosso informativo, quer dizer, um tempo em que tanto empresas quanto profissionais, trabalhadores precisam se reinventar, né? Um cenário não é apenas um cenário de crise econômica, mas um cenário de novas tecnologias que se apresentam aí, que não tem jeito, a gente tem que enfrentar, não dá para ficar com medo dele e se acovardar ou dizer, caramba, estou fora do mercado, se apavorar, eu acho que é o melhor nome. Tem que enfrentar esse mercado, né? O mercado você precisa mapear todas as oportunidades, porque geralmente a gente vai focar muito na crise, na falta de emprego, na falta de grana, e aí você começa a perder os seus recursos internos, né? A sua capacidade de avaliar as oportunidades. E no meu caso, por exemplo, como eu já tive empresas e eu trabalho muito nessa área de educação, eu percebo que as pessoas muitas vezes elas se privam
de fazer um treinamento, de um curso, por falta de dinheiro. E muitas vezes, se elas não fazem o curso, elas perdem oportunidades. Então, você precisa estar se reinventando, sim. E hoje nós percebemos que existe muito uma forma de pensar, né? O que a gente chama de mindset. E o mindset de sucesso é aquele que 80% você consegue identificar que é a sua psicologia, a sua forma de pensar que está te impedindo de alavancar a sua carreira. E os outros 20% é técnica, é estratégia, é mecânica da coisa. Então, é nessa área que a gente tenta ajudar os profissionais. Eu tenho alguns negócios e eu acho muito importante essa visão. E a parte de tecnologia, o que aconteceu comigo? Há 2 anos atrás eu percebi que muitas pessoas não estavam mais comprando marcas, estavam comprando pessoas. Elas queriam saber quem que estava por trás daquela empresa. E eu comecei a fazer alguns vídeos na internet explicando o meu curso de inglês, que era uma coisa diferenciada, que tinha uma abordagem mais profissional, do básico ao avançado. E aí as pessoas começaram a visitar mais a minha marca, a minha escola, a entender melhor porque eu me arrisquei. Então eu acreditava que não, eu não vou me expor, porque como que eu vou ser interpretado? As pessoas vão me criticar. E hoje muitas pessoas elas não se expõem com medo. Tem muito medo de se expor, mas se elas tomam a coragem, vão lá e dão um primeiro passo e começam a se expor de uma forma, claro, né? Não vai colocar qualquer mensagem na internet. E hoje nós temos YouTube, tem muitas mídias sociais que a pessoa se expõe, ela acaba aparecendo e vendendo uma coisa que ela gosta de fazer. Olhando para o que você está fazendo, Carlos, a gente percebe que parece que tem as duas coisas aliadas, né? Aí quando a gente pode dizer crise, oportunidade, crise econômica, tecnologia, porque você já falou, você gosta de filmar e de repente você diz, opa, isso aqui é um negócio que a gente quer fazer, dá para fazer. O que é que te impulsionou mais? A crise ou, de repente, você dizer, puxa vida, eu gosto disso, um pé direito, né? Uma habilidade que eu tenho e eu quero explorar essa habilidade? Sim, foi um pouquinho de cada, né? Que assim como ele falou, que hoje em dia a gente tem muitas plataformas para divulgar o nosso trabalho, não é? E aí a gente tem o Facebook, aí a gente tem o YouTube, e aí eu vi que eu podia tornar a falta de oportunidade com o meu desejo de ser um filmmaker, de filmar, de mostrar para todo mundo o que eu sei fazer e tudo mais. Foi aí que eu comecei a falar com meus amigos, falei, pô, por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz desse jeito? A gente não vai em workshop, que foi como ele disse, a gente investir nisso. E aí foi o que eu fiz com meus amigos, a gente começou a ir em workshops, a gente começou a assistir vídeo no YouTube, começou a ir em palestras, e aí a gente começou a ver. E a gente falou assim, bom, agora a gente já está com muita teoria, agora a gente vai para a prática. E aí a gente começou a investir em equipamento e aí a gente abriu nossa página. E aí a gente agora divulga nossos trabalhos na nossa página, no nosso canal no YouTube, que aí também é uma ótima forma de mostrar aquilo que a gente faz. Tecnologia, né? Internet aí ajudando na exposição, ajudando a chegar até as outras pessoas para apresentar o seu produto e essa questão toda, faz toda a diferença, né? Sim. É a tecnologia que ao mesmo tempo a gente vê, fecha muitos postos de trabalho, mas também abre um monte de outras oportunidades, né? Para que a gente possa estar aí percebendo essas oportunidades e efetivamente se lançando a elas, né? Vocês ousaram, vocês se renovaram, vocês se reinventaram e descobriram nichos de mercado. Eu queria entender um pouquinho com vocês como é que a gente faz essa virada, o que é preciso, né, para a gente perceber essas oportunidades. Como é que a gente descobre essas oportunidades, né? Como é que a gente consegue entrar nelas, pegar, né, esse vácuo de mercado e efetivamente entrar nelas? Eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo, vou dar nossa paradinha e eu volto aí para ouvir como é que vocês, né, a partir da experiência de vocês, tiveram essas percepções e aproveitaram as oportunidades. Tá bom? Vamos lá? Cabeça pra cima, cabeça pra cima.
aí, hoje aqui conversando com você sobre os novos mercados de trabalho. Como é que está você nesse momento em termos de mercado de trabalho? Você está aí vivendo esse momento de ter que se reinventar dentro do seu próprio trabalho ou fora, já no mercado de trabalho. De repente, você é um dos 13 mil desempregados do nosso país e você está nesse momento pensando assim, o que fazer? Para onde eu vou? E agora? Porque todo mundo está perdendo o emprego. Como é que a gente vai se resolver, né? Como é que a gente vai vencer essa questão, esse momento do mercado? Aí tem que ter criatividade, né? Tem que se reinventar, achar uma brecha. Se a gente ficar esperando só as contratações empresariais, de repente não vai acontecer, porque está todo mundo no mesmo momento de crise, especialmente aqui no Brasil. Como é que você percebeu essa oportunidade de mercado de dizer, opa, os homens, porque você deve ter percebido a oportunidade também, né? Homens aí também estão se cuidando mais, né? Então deixa eu chegar junto. Como é que foi isso? No meu caso foi necessidade, na verdade. Eu e meus amigos, a gente sempre gostou de se cuidar. E a gente sempre ia para salões femininos, né? Que até então eram salões femininos. E aí eu tive um link. E por que não abrir uma barbearia? Por que não abrir um salão masculino, como queira? Barbearia, salão masculino, para mim é a mesma coisa. Mas não é aquele salão, barbearia igual antigamente, que você só cortava, fazia barba. Hoje em dia, dentro das minhas lojas, você consegue fazer a sua tatuagem, você consegue fazer a sua limpeza de pele, você consegue cuidar de você. E além mais, hoje a gente vende as nossas próprias roupas, a gente vende camisa, a gente vende relógio, a gente vende cordão. Na verdade, porque o homem ele é preguiçoso, né? Foi mais ou menos uma necessidade mesmo, como falei. O homem ele não gosta de ir em loja. O homem, se ele pudesse fazer tudo dentro de uma loja só, ele faria. A gente sabe disso. Exatamente. É uma tristeza. Então foi mais ou menos eu abri pra mim, na verdade. Não gosto de ir pra loja, comprar roupa, comprar cordão, comprar essas coisas que eu gosto. Eu gosto de me vestir bem, mas não gosto de ficar experimentando. Eu falei, então por que eu não vou abrir? É até maior do que barbearia, até maior do que salão. Loja de conveniência, isso, né? Exatamente. Igual a gente tem lá fora. Eu tentei abrir dentro dos meus espaços. Você consegue jogar fliperama, você consegue jogar sinuca, você consegue tomar uma cerveja, você pode chamar a sua esposa para tomar uma cerveja dentro dos meus espaços. Então, na verdade, esse programa é maravilhoso, até mesmo para vocês que estão em casa, que como eu pude me reinventar. Nunca estou na minha linha de conforto, eu sempre tento inovar, eu sempre tento fazer outras coisas. Hoje, por exemplo, a minha rede está fazendo a sua própria linha de cosméticos, de pomada, leave-in, fazendo tudo. E para vocês que queiram ser empregados, eu acho que é uma ótima forma. Vocês que querem ser barbeiros, façam curso e venham trabalhar, porque é uma área que está muito em crescente no mercado, não só a minha, mas todas as outras barbearias estão muito bem. Acho que vocês podem... A gente percebe, o que mais abre é farmácia e salão, né? Salão, seja masculino ou feminino. Você se incomodava quando você entrava num salão de beleza feminino? De alguma forma isso dizia, caramba, vou entrar aqui porque eu quero esse serviço, mas eu queria um espaço que fosse meu, que fosse masculino. É engraçado. Isso bate? É muito engraçado porque eu me sentia... não era o meu lugar. Ali não era o meu lugar e eu tenho certeza que meus amigos eles concordam comigo. Ali não é o nosso lugar de conforto, né? A gente parece um ET. E hoje é engraçado que acontece ao contrário. As mulheres que vão na barbearia, elas se sentem um pouco incomodadas. Mas foi mais ou menos isso, foi necessidade. E você procurou, assim, ouvir outros homens sobre esse incômodo ou não, antes de tomar a decisão desse tipo de negócio mais voltado para o público masculino? Eu vou ser muito sincero com você, não. Eu ouvi a mim. Porque eu acho que quando você ouve muitas pessoas, você acaba se perdendo dentro do seu foco. Eu acho que talvez meus amigos também foram assim. Eu acho que quando você tem a sua linha de raciocínio e você está certo daquilo, e o seu sonho, lógico, né, que foi o meu sonho, eu acho que você tem que ir atrás. Você pode até ouvir, mas sempre seguir a sua linha de raciocínio. Então, eu ouvi sim algumas... hoje talvez eu não estaria nem aqui com você se eu tivesse ouvido
algumas que pessoas, que me disseram. falaram. Uhum. E você, Carlos, quando você decidiu abrir a sua empresa, você procurou, você já disse, né? Vamos fazer curso, vamos saber, né? Buscar informação, essa questão toda. Mas você... para abrir a empresa, para tomar esse tipo de decisão, você procurou olhar mercado, ver se tinha campo para o trabalho que você estava fazendo? Quais foram os cuidados que você tomou antes de partir para esse novo negócio? Eu, antes de abrir a minha própria empresa, eu trabalhava em uma. E aí, tudo que eu aprendi e tudo mais, eu aprendi com eles. E aí uma empresa também de filmagem? Sim, também de filmagem, também dessa área de filmagem de casamentos, corporativos e eventos. E aí eu aprendi tudo com eles. Só que aí teve uma hora que aí eles foram tomando rumos diferentes, aí cada um foi para um lado. E aí eu saí da empresa, né? E aí eu juntei com os meus amigos que a gente sempre fez essa parte de tirar foto e tudo mais. Aí eu juntei eles, a gente falou assim, vamos juntar e vamos abrir uma empresa. Por que não? Aí eu fui conversar com a minha mãe, né? Que a minha mãe, ela é dona de escola, né? Dona de rede de escola, ela sabe como é que é esse processo. Família empresária. Ela sabe como é que é esse processo de abrir empresa, aí vai no cartório, vai em tudo quanto é lugar, tem um monte de burocracia, né? Nesse país que a gente tem. E aí a gente foi atrás disso tudo, aí a gente gastou uma nota com um monte de coisa, patentear a empresa e tudo mais. E aí, quando a gente fez isso tudo, aí depois de ter gastado esse dinheirão, a gente começou a divulgar o nosso trabalho. A gente começou a divulgar, e aí nisso que a gente estava divulgando, no início a gente sempre tem, infelizmente, né, a gente acaba gastando mais do que recebendo. A gente gasta, né, primeiro investe, para depois ver o retorno, né? Foi assim com o meu companheiro aqui, né? A gente sempre gasta, né? E depois a gente recebe, e aí a gente vê que cada dia mais eu vejo que a minha empresa está crescendo, a gente está fazendo cada vez mais eventos corporativos, a gente está filmando cada vez mais. Ontem mesmo a gente foi realizar um evento na Suípa, e aí a gente cada dia mais está fazendo mais eventos, e aí a gente vê que é tudo uma questão de dar o primeiro passo, porque se a gente, como meu amigo disse aqui também, se a gente fosse escutar todo mundo que dá opinião sobre aquilo que a gente quer fazer ou não, a gente acaba não fazendo, porque sempre vai ter mais gente contra do que a favor, mais gente para falar, não, isso pode não dar certo, isso pode ser que não venha acontecer. Infelizmente, sim, pode não dar certo, mas graças a Deus com a gente aqui, né, e com todos aqueles que acreditam no seu sonho, tudo pode dar certo. A gente basta acreditar e dar o primeiro passo. Verdade, meu Master Coach. Bom, essa coisa, né? É o que eles estão falando da forma de enfrentamento do mercado. Até antes de querer ouvir a tua própria experiência, também nesse processo, do que eles estão dizendo, como é que você avalia essa questão da necessidade, como a gente tem que se posicionar para enfrentar um novo mercado? Quer dizer, assim mesmo, com a cara e com a coragem, quais são os cuidados que precisa ter? Bom, tem uma palavra aqui que eu gosto bastante, né, que foi falada aqui, que se chama foco. E existem alguns desafios. Tem 3 desafios maiores para você conseguir identificar e realmente começar a trilhar o seu próprio caminho. Um deles são os desafios externos. É crise, é falta de oportunidade, é falta de grana, investimento. Se você tem uma startup, como que você vai conseguir um primeiro capital de giro para dar aquela alavancagem, né, na sua empresa? O segundo desafio são os desafios indiretos, muitas vezes dos próprios familiares. Pessoas que começam a ver um comportamento em você mais arrojado, risco, e tem pessoas que priorizam estabilidade e certeza. E muitas vezes elas ficam estagnadas porque não arriscam. E existe um outro desafio que para mim é o maior, é o desafio interno. É quando a pessoa ela tem dificuldade em encontrar a missão dela. Nos meus processos, por exemplo, empresariais, de coaching, em educação corporativa, eu sempre faço a seguinte pergunta: você quer ter o quê? Um trabalho, uma carreira, uma missão? Quando a pessoa fala trabalho, eu já sei que o nível de satisfação dela é muito baixo, porque ela está ali para conseguir um contra-cheque, receber no final do mês e pagar as contas. E todos nós temos algo interior que a nossa missão é algo que nos faz sentir prazer na vida. Se a gente consegue alinhar isso com uma profissão, com um ganha-pão,
você tem aí o que a gente chama de foco. Então, invista bastante em treinamento também, porque se você tem a informação, você consegue alavancar a sua carreira. Por quê? As pessoas têm opinião. E se você tem informação, você está numa vantagem muito grande. Muitas vezes, né, a gente vê pessoas que ficaram anos a fio em determinadas organizações, fazendo um tipo de trabalho, com a segurança, né, de estar ali, de ter o seu salário no final do mês, etc. E elas, de repente, nunca prestaram atenção em coisas, né, em pontos fortes, coisas que elas gostariam mesmo de fazer. E, de repente, impulsionado por uma situação de crise no mercado de trabalho, a gente começa a dizer, caramba, mas eu gosto de fazer isso. Eu sei fazer bolo, eu sei cozinhar muito bem, que é um mercado também que tem despontado muito aí, né? Eu sei cozinhar muito bem, por que não? Né? Por que não? Essa questão, eu gosto de me vestir bem, eu gosto desse tipo de coisa, por que não fazer para mim e aproveitar aí que deve ter um monte de gente que gosta disso também, né? Quer dizer, olhar para si mesmo, entender seus pontos fortes, seus pontos fracos, é fundamental também numa hora dessa, né? Com certeza, porque nós chamamos de autoconhecimento. E você acaba construindo, através do autoconhecimento, uma inteligência emocional maior. O que é a inteligência emocional? Que muitas vezes é o fator que define se você consegue uma vaga ou não. É quando você tem uma percepção de você mesmo, quer dizer, uma inteligência intrapessoal, autoconhecimento é isso, é você conseguir se autoavaliar, e também uma inteligência interpessoal, é a capacidade que você tem de lidar com as pessoas, de conseguir identificar certos comportamentos, certas emoções e lidar com isso sempre com a perspectiva e com o foco no outro. Quando você consegue colocar o foco no outro, no atendimento ao cliente, e entender as necessidades do seu cliente, você começa a construir, edificar uma inteligência emocional maior. Isso gera o autoconhecimento, que é primordial. E muitas pessoas podem até pensar, esse papo de autoconhecimento, autoajuda, não é isso. A questão é que 5% das pessoas entendem o que a gente está falando, os outros 95% precisam realmente se descobrir, para que encontre uma missão, um propósito, e aí comece a identificar as estratégias e as oportunidades. Acho que só assim, eu acho que vocês conseguem identificar um pouquinho desse padrão em vocês. Vocês se autodescobriram e partiram para ação. Ações massivas. Muita gente pode olhar e dizer, mas esse papo, esse negócio, né? A gente às vezes tem mesmo que falar numa linguagem um pouco mais técnica, e a gente vai falar do autoconhecimento, descobrir as estratégias, essa coisa toda, mas tudo que vocês falaram aqui pra gente parte daí, né? É aquilo que a gente olha pra gente e diz, no que eu sou bom, no que eu sou ruim, porque todos nós somos bons em algumas coisas e somos ruins em algumas outras coisas, né? E quando a gente quer fazer aquilo, mas poxa, todo mundo deu certo. Se eu for fazer, né, se eu for trabalhar em cozinha, pode ser que eu dê certo, mas vai ser meio complicado, né? Você deu um link muito bom, desculpa interromper um pouco. Hoje eu acho que a internet está aí para você se divulgar. Antigamente era muito complicado você ser pequeno e você conseguir se divulgar para o grande público. Hoje em dia você é pequeno, você consegue sim se divulgar para o grande público. Hoje está aí todas as redes sociais nas nossas mãos para a gente poder se divulgar. Então, como você mesmo falou, hoje a pessoa que faz um bolo, faz um ótimo bolo, ela pode colocar na internet, se divulgar e acabar se expandindo sem querer, né? Vamos dizer assim. Eu acho muito interessante hoje a internet. Eu, por exemplo, no meu caso, eu comecei a divulgar muito minhas barbearias na internet, porque eu queria buscar o grande público e graças a Deus deu muito certo. Acredito que também, no caso dos meus amigos, a internet seja um grande poderio para eles também. Com certeza. Quais foram, assim, as principais dificuldades que você encontrou? Porque eu vejo, por exemplo, que no seu negócio você está absolutamente diversificado, né? Você faz muitas coisas. Fazer muitas coisas ajuda ou, às vezes, complica um pouco mais, porque ter o foco tão ampliado, né, para atender todo mundo e atender bem, atender todos esses clientes nas diferentes frentes aí colocadas, como é que isso, na prática, gera resultados significativos? Eu já preciso ir para o intervalo. Quando eu voltar do intervalo, eu volto contigo e você me conta essa história bacaninha, tá bom? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Isso aí, novos mercados de trabalho. Será que as antigas profissões elas estão acabando?
esse mercado, né, ele tem mudado tanto, tem se renovado tanto, estão acabando as antigas profissões? Muitas profissões novas estão surgindo. Você pega, por exemplo, essa inteligência artificial Watson nos Estados Unidos, que praticamente é uma enciclopédia de direito e que uma consulta simples, ela tem um poder de 90% de precisão, em comparado a 70% de precisão de um advogado experiente. Então, é impressão 3D, é carros elétricos, robótica. Então, tem muitas novas áreas, inclusive na parte tecnológica, você pega aí analistas de mídia social, gestor de comunicação com foco em SEO, que é Search Engine Optimization, otimização de procura de sites na internet. São muitas novas disciplinas e as empresas estão buscando pessoas também que têm uma diversificação, que conseguem trabalhar com pessoas. Essa habilidade, né, de trabalhar com pessoas, de se relacionar com o outro, de gerar um ambiente estimulante de trabalho, ela é fundamental, né, nas novas organizações, já eram nas antigas também, mas mais do que nunca isso se torna importante, né? E falando em reinventar, em ser múltiplo, essa coisa toda, a gente vê que aí o Carlos, ele já está sendo múltiplo, né? Uber e filmmaker, duas coisas até bem distintas, ou Sim. Uma fica aliada à outra, uma ajuda a outra para fazer a graninha do mês. Como é que é essa história? Sim, na verdade, né, a parte mais distinta, mais próxima que tem é do público, né, que a gente lida com o público, né? E na Uber, eu vejo que quanto mais eu rodo, mais eu conheço histórias diferentes, mais eu conheço pessoas diferentes. E às vezes é até uma forma de terapia, tanto para mim quanto para o passageiro, que às vezes eu vou conversando com o passageiro e aí eu saio para trabalhar às vezes, aí eu penso assim, caramba, tenho esse problema para resolver, tenho esse outro. E aí que na minha cabeça são problemas, né? E aí, às vezes eu pego um passageiro, que aí ele começa a contar da vida dele. O passageiro se abre assim para mim, aí eu começo a contar da vida dele e eu vejo, caramba, esse meu problema que eu tenho não é nenhum problema tão grande perto do que ele tem, perto do que ele está passando e tudo mais. E aí é até uma forma terapêutica, né? Que aí, às vezes, aí eu converso com o passageiro, eu dou dica para o passageiro. Dá um cartãozinho também dizendo, se precisar de uma filmagem, etc. Acredito até, uma vez eu salvei um casamento. Porque a pessoa estava disposta a se separar, eu falei, não é por aí e tudo mais. Aí eu comecei a aconselhar a pessoa não, tem razão, acho que eu vou dar uma outra chance e tal. Aí só veio o casamento do cara. Tá vendo? Olha, de repente é uma nova vocação que você descobre aí, daqui a pouco um novo segmento. Vai ficar mais múltiplo ainda nessa história, né? Mas ser múltiplo, enfrentar tantas frentes, né? Diversificar, como você tem diversificado, de fato ajuda ou requer um esforço bem maior para você conseguir atender todo mundo com qualidade? No meu caso, o nosso amigo pode até dizer melhor, no meu caso eu estudei um pouco, né? Eu tenho um know-how de cabelo e barba. E aí eu peguei outras empresas que tinham know-how de roupa, tatuagem, pulseira, e trouxe elas para dentro da minha empresa. Isso se chama empresas dentro de outra empresa. Perfeito. Isso está rolando muito no mercado entre empresas que querem se renovar. Parcerias, exatamente. E eu não tenho know-how. O que eu pensei, eu quero, o homem necessita, só que eu não tenho know-how. Como que eu vou colocar isso dentro da minha empresa? Consegui parceiros incríveis, dentre esses que eu coloquei aqui, e coloquei na minha empresa. Então, na verdade, eu não tive problema nenhum. São várias empresas buscando apenas um objetivo, que é atender melhor o homem, atender melhor o grande público das minhas barbearias. E essa é uma estratégia, né? A gente está falando de estratégia, às vezes a gente fala de estratégia, parece que é um negócio assim, né? Só de grandes empresas, de altos executivos, mas estratégia, ela é fundamental para tudo na vida, né? E eu estou até forçando um pouquinho com você, porque às vezes a gente diz assim, não, eu quero fazer, mas eu vou fazer isso, aquilo. Calma, né? Tem a forma certa da gente enfrentar. Parcerias, por exemplo, é uma forma de você otimizar espaços, né? Às vezes você tem um aluguel que é caro, mas como é que eu faço aí para bancar tudo isso? Você divide com outras pessoas. Exatamente. Porque know-how, conhecimento de negócio é fundamental. Com certeza. É complicado a gente se meter em algo que a gente não conhece, né? Que a gente não sabe como lidar. Talvez o sucesso seja mais difícil de ser alcançado numa hora dessa, né? Então, bacana. Como você falou,
você querendo buscar e você querendo botar muita coisa dentro do seu negócio, você pode acabar se atrapalhando, né? Então, na verdade, no meu caso, eu não quis arriscar, na verdade, né, logicamente. Eu quis buscar parceiros, pessoas que têm todo o know-how dessas outras coisas que eu necessitava dentro do meu mercado, e chamei para eles ser parceiros. Hoje em dia mesmo eu vejo mulheres que têm as suas malterias, hoje em dia elas colocam uma cafeteria dentro da loja deles. E eu já vejo hoje lojas masculinas que vendiam camisa, hoje em dia elas pegam uma marca que vende boné e colocam dentro da sua loja, como você falou, para amortizar o valor do aluguel, o valor do IPTU, o valor de luz. E acaba que o mais importante, que a lucratividade das empresas, elas acabam sendo muito maiores. Muito maior. Isso se chama criatividade. Isso é reinventar, né? Quebrar paradigmas, formas de fazer, descobrir novas formas de fazer. É isso que a gente está falando, né? Nesse momento, nesse contexto de mercado, e muitas vezes a gente só precisa sair das nossas caixinhas tradicionais. Essa semana mesmo eu estava ouvindo uma entrevista de um... ele, na verdade, até é um humorista, mas ele tem feito palestras também em organizações sobre criatividade, e eu achei muito, muito interessante, né? Porque ele chamava a atenção que todos nós nascemos fora das caixinhas. Crianças, nós somos livres, né? Para pensar, para reinventar. A gente ainda não sabe o que é impossível, então a gente acha que tudo é possível, e porque a gente acha que é possível, a gente vai lá enquanto criança e acaba fazendo. Aí a gente vai ficando adulto e vai criando as nossas caixinhas, criando os impossíveis, até que chega uma hora que a gente diz, eu tenho que sair da caixinha de novo. E aí vem o processo, né, de criatividade, etc., que faz a gente sair dessas caixinhas e criar oportunidades como vocês aí estão fazendo, como vocês estão enfrentando. Para se reinventar, tem que mudar de profissão? Não necessariamente. O que você precisa é encontrar a sua paixão ou um propósito, né, uma missão de vida. Muitas pessoas, elas querem bater metas, e quando chegam numa meta específica, se sentem vazias novamente porque precisam de outras metas. Na realidade, o que ela precisa é encontrar um propósito. Então, eu pego meu caso, por exemplo, hora alguma, mudei de profissão. Eu encontrei um propósito, que é o quê? Trabalhar com pessoas, educar pessoas, treinar pessoas, desenvolver talentos. Só que eu precisei desenvolver os meus talentos primeiro, para encontrar talentos em outras pessoas. E as pessoas, como você falou, elas precisam pensar fora da caixa. Existem crenças que limitam essas pessoas. Eu, no ano passado, até o ano passado, eu fiz um projeto agora recente, que eu parei e pensei, eu não tenho condições financeiras de fazer esse projeto. E se eu pegar para fazer, eu vou precisar de edição de vídeo, de filmagem, eu vou ter que fazer isso, eu não terei tempo, eu vou comprometer outras áreas do meu negócio. E aí veio a virada de chave. Não. Eu quero fazer, eu vou conseguir, não sei como. Chamei um amigo, um produtor de vídeo profissional, e falei, olha só, eu quero fazer isso, eu quero fazer um programa de desenvolvimento de pessoas, vou levar o coaching para o Brasil inteiro e eu preciso de uma produtora. Você quer ser meu sócio, juntamente com a minha esposa? Vamos fazer alguns vídeos. Ele fez, falei, cara, claro. E ele assumiu toda a produção. Isso tem 6 meses. E o programa, novo parceria aí, né? O programa está sendo lançado. Né? Por quê? Eu não estou preocupado no dinheiro, isso aí vai ser consequência de um trabalho de excelência. Eu estou preocupado em impactar pessoas. Então, eu vou usar os meus recursos, a minha criatividade, para fazer isso acontecer. Vai acontecer. Aquela coisa que você toma uma decisão e aí depois você se compromete com a decisão e aí você tem uma resolução. O que é isso? Já aconteceu. Então, há 6 meses, era uma coisa impossível. Hoje está sendo lançado o programa 65 Passos. Quais são os cuidados que a gente deve ter ao pensar em abrir uma nova empresa? Sua mãe já era uma empresária, né, dona de abrir a escola, essa coisa toda. De repente você parte para abrir uma empresa também. Quais foram os principais cuidados? O que é que você mais teve atenção, barreiras que você enfrentou nesse processo? As principais é primeiro ser original, né? Porque a gente quando lança uma empresa, a gente tem que procurar ser único naquilo, né? A gente quer chegar, a gente quer fazer ser o diferencial, ser aquilo que não existia, a gente quer inventar,
No caso, quando a gente abre, a gente não está reinventando, a gente está inventando uma nova forma da gente mostrar aquilo que a gente sabe, mostrar aquilo que a gente gosta. E aí, uma forma que eu consegui foi primeiro achar um nome, né? Aí a gente achou o nome, e aí primeiro ia ser um nome, aí quando a gente foi ver, já tinha esse nome. Não era do ramo de filmagem, mas era de outro ramo, era de construção. Aí a gente falou assim, bom, então a gente pode botar outro. Aí a gente procurou e tudo mais, aí foi esse. Aí a gente teve todo um trabalho, né, pra gente ter o nosso nome, que aí ninguém mais ia poder usar esse nome. E aí depois disso a gente teve a outra dificuldade, que foi o recurso. Qual foi o nome? Hiperativos. Hiperativos Produções. Que aí agora a gente teve a outra dificuldade, né, que foi a gente divulgar o nosso trabalho. Porque aí, por exemplo, hoje uma marca que já é conhecida, para ela vender o trabalho dela, ela não se esforça nada, ela só fala assim, ah, eu sou a marca X e tá aí. Se você quiser, bem, se não quiser, eu vou continuar vendendo. E aí a gente, quando a gente começou, já tinha diversas empresas que faziam isso que a gente faz, e a gente chegou, e a gente falou assim, não, a gente faz isso, mas a gente também faz isso, isso e isso. E aí foi o nosso diferencial. E aí, porque aí no período que eu estagiei nessa outra empresa, eu via que a gente, no casamento, por exemplo, no casamento, a gente filmava o casamento e aí a gente filmava o noivo, tudo mais, se arrumando, aí tinha aí, pô, bota a gravata, aí arruma o terno e paletó e tudo mais. Só que o noivo, por exemplo, ele estava o tempo todo calado, não falava nada. E aí o que a gente fez? Eu via isso. Tu vai dar o pulo do gato aqui, de Oi? verdade? Vai dizer o segredo? Vai? Ah. Tudo bem, vai dizer. Tudo bem, a gente usa hoje, né? E aí eu vi isso, eu falei, caramba, o noivo ele tá muito assim, muito monótono. E aí o que eu fiz? Falei, gente, o que a gente pode fazer? Começar a conversar com o noivo, para ele sentir mais à vontade, a gente ser amigo do noivo. E aí o que a gente fez foi isso, a gente começou a conversar com o noivo se sentia mais aberto para falar, aí a gente conversava com ele, e aí foi um diferencial, que aí agora quando a gente faz os vídeos, a gente vê o noivo conversando, vê a expressão do noivo, e não tá mais aquela coisa robótica, tá se arrumando aqui, paradinho. Bem legal o que ele falou. Dentro da minha barbearia, na verdade a gente sempre tinha, as mulheres tinham o dia da noiva, né? Hoje dentro das minhas barbearias, por exemplo, tem o dia do noivo. Legal. E muitas pessoas filmam como você, elas filmam hoje dentro da minha barbearia, para ter uma coisa, porque na verdade acho que a mulher, ela era sempre o destaque, né? E o homem ele ficava de canto, então na verdade o que ele falou foi perfeito. Não tô gostando disso não. O homem também merece, Então o mesmo link que ele teve de dar importância também para o homem, eu também tive esse link de também dar importância para o homem fazer isso também, o homem ter um dia do noivo também dentro da... Que bacana, gente, que bacana. A ideia é essa, né? A gente sair do quadrado, a gente se reinventar, mas fazer tudo isso com foco, com direcionamento, com capacitação, né? Com uma direção consistente, né? Olhando para aquilo que a gente realmente é capaz de fazer e que a gente pode ter domínio para poder fazer com qualidade, tendo especialmente quando a gente fala de serviço, o foco no outro, né? De garantir que o nosso cliente fique satisfeito. Eu já preciso ir para o nosso intervalo de novo, vou para o intervalo e a gente volta já para as nossas considerações finais. Olha só, vamos lá. Cabeça pra cima. Isso aí, gente, o Brasil aí com mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, mas a gente vê que é um momento de crise, mas que também é um momento de oportunidade. Quantas pessoas se redescobriram e, na verdade, quantas pessoas, de repente, estão muito mais realizadas, impulsionadas pela crise, né? Impulsionadas muitas vezes por questões, sabendo utilizar a tecnologia, sabendo utilizar essas novas oportunidades aí e tão felizes, né? Como vocês que estão aqui, não pode ter medo, a gente tem que enfrentar mesmo. Um não a gente já tem, né? Só tem que ter cuidado, né? Efetivamente ter cuidado. Dá para a gente dizer assim, o que vocês apostam, o que são as profissões do futuro? Dá para a gente apostar em profissões? O que você diz? O que são as profissões do futuro? Vou jogar a sardinha pro meu lado. Eu acho que quanto mais as pessoas elas investirem no homem,
elas vão ter mais resultado. Quanto... Homem aí, homem genérico ou homem masculino? Homens, todos os tipos de homens. Genérico. Acho que quanto mais, eu acho que o homem antigamente ele não se cuidava, hoje em dia ele está se cuidando muito mais, ele tá querendo ficar bonitão. Então acho que a gente, quanto mais as pessoas que estão aí dentro de casa olhando, quererem investir em homens como eu, acho que elas vão se dar bem no mercado. Tu sabe que quanto mais pessoas decidirem investir em homem, mais concorrente você vai ter, né? Mas é bom, eu gosto. Aí aumenta o desafio, né? Eu gosto de competitividade. Concorrência faz bem. Exatamente, acho que você pegou um link bom. Acho que quando a concorrência é boa, você sempre tenta evoluir mais e mais e mais. Sair na frente, continuar tendo novas ideias, né? Novas ideias e se superando, né? Porque o que mata qualquer empresa, qualquer empresário, qualquer profissional é a estagnação, né? Você ficar aí, entrar num círculo vicioso. É você achar sempre que tá bom, né? Exatamente. Tá bom. Exatamente. Acho que o que ele falou foi perfeito, é missão. Hoje eu tenho uma missão de vida, que é cuidar dos homens, na maneira geral. Bacana, isso aí. É uma missão, de verdade, uma missão. Para você, quais são as profissões do futuro? Para mim, as profissões do futuro, pode ser também, né? O lado dos homens. Obrigado. E para mim também, eu acho que as pessoas, elas cada vez mais, elas querem um futuro. Elas querem uma coisa que elas ainda não descobriram. E aí, elas, por exemplo, eu queria muito ser isso que eu sou hoje. E aí eu comecei a ver, eu falei, caramba, eu acho que isso pode dar certo. E aí eu não achava ramo, assim, porque, por exemplo, para filmar, né? Aí tem que ter curso disso, curso daquilo outro. Aí eu comecei a fazer e tudo mais. Eu falei, caramba, mas tem que ter isso de experiência, aquilo de experiência. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer a minha empresa, porque a experiência que eu preciso, eu já tenho a experiência que eu já adquiri, né? Para mim já tá bom. E aí eu comecei a abrir a minha empresa. Para mim o futuro, ele pode mudar a qualquer momento, quando a pessoa ela se decidir a mudar e querer inventar uma coisa nova. Bacana, bacana. Ou seja, a gente tem sim que olhar as oportunidades, a gente tem sim que buscar a formação, né, cuidar, mas a gente precisa dosar isso, né? E se lançando e fazendo acontecer, porque a gente não pode esperar que tudo esteja perfeito para começar alguma coisa, né? A gente vai junto, vai fazendo acontecer, vai vivendo a experiência, vai se aperfeiçoando e aí a gente vai crescendo o tempo todo, né? Dizem os entendidos que coach é profissão do futuro. É isso mesmo? O que ocorre é que com a tecnologia agora, nós temos aí muitas disciplinas, muitas profissões perdendo força. E as profissões que realmente são profissões do futuro são aquelas onde as pessoas conseguem ter uma dinâmica interpessoal, quer dizer, se relacionar muito bem, dentro de um campo de expertise, de experiência, né? Cada um de nós, se formos avaliar, todos nós somos experts em alguma coisa. Com certeza. Nós precisamos encontrar esse expert dentro de nós. E as profissões que as pessoas conseguirão se conectar nível alma, o que eu quero dizer? Que eu consiga falar com você de forma profunda, não de forma teórica, mas que eu consiga transmitir uma emoção. Acho que essas profissões, independente da nomenclatura, serão as profissões do futuro, porque a tecnologia já está aí. Só que o computador, ele nunca vai ser capaz de olhar no fundo do olho de uma pessoa e identificar o que ela está precisando ouvir e o que ela está precisando fazer naquele momento. Perfeito. E a conexão de alma é isso. Para mim, profissão de futuro é isso. É a minha profissão também, desenvolver pessoas e encontrar esses talentos. E eu tenho uma satisfação própria com isso, uma felicidade que transborda. E eu acho que você acabou de dar uma dica preciosa para todo mundo que está aí buscando se reinventar, né? A tecnologia, ela vai tomar espaço, mais operacional, né? Vai tomar espaço de facilitação. Ninguém precisa ter medo de tecnologia. A gente precisa, muito pelo contrário, olhar e ver como eu posso utilizar isso para tocar corações, para chegar no cliente, para identificar necessidades e satisfazer necessidades, né? Sem ter medo de ser feliz, sem ter medo de ousar e, na verdade, fazendo parcerias, porque a gente não sabe tudo. Então, eu aproveito o conhecimento do outro, junto com o meu conhecimento e
juntos a gente se torna mais forte, né? Sem dúvida nenhuma. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença de vocês hoje aqui. A gente que agradece aqui. Papo super gostoso e com certeza que pode ajudar muita gente que está aí acompanhando a gente. Tá bom? Obrigadíssima pela presença de vocês. Obrigada a você também que está em casa, participou conosco. Você já sabe, né? A gente termina o programa aqui sempre deixando uma mensagem especial para você através da música. E quem canta para a gente hoje é o Ministério Atitude. Paz. Eu sei que dentro de mim existe uma força, é o poder da fé. Eu creio em Deus. As aflições tentam me desanimar, mas eu não vou parar. Eu tenho em mim uma força pra vencer.